Vocês não fazem ideia do que é descobrir que o homem que você amava vendeu sua alma junto com suas terras. Mas eu descobri uma forma de recuperar tudo e ainda por cima destruir a vida dele no processo. Olá, meus queridos. Meu nome é Benedita dos Santos, tenho 79 anos e hoje vou compartilhar com vocês uma história que marcou para sempre a minha vida. Uma história de traição, de injustiça, mas também de uma vingança tão doce que até hoje, quando me lembro, sinto um gostinho de vitória na boca. Antes de continuar, peço a gentileza de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal para não perder nenhuma das minhas histórias. E me conta aí nos comentários de onde vocês estão me assistindo. Adoro saber que minha história está chegando em cantos diferentes do nosso Brasil. Era 1962. Eu tinha apenas 18 anos e acabara de me casar com Osvaldo Santos, um homem 8 anos mais velho que eu, que parecia ser a resposta para todos os meus sonhos de menina. Naquela época, vocês sabem como era, né? Moça direita casava cedo e o marido que tomava conta de tudo. Morávamos numa cidadezinha do interior de São Paulo, daquelas onde todo mundo conhece todo mundo, onde as fofocas correm mais rápido que cavalo assustado. Meu pai, que Deus o tenha, era um homem simples, mas trabalhador. Seu João dos Santos, como era conhecido por todos, tinha conseguido juntar 15 alqueires de terra boa para o plantio de café. Não era uma fortuna, mas era nossa. Ele sempre dizia: Benedita, minha filha, terra é a única coisa que não some da noite para o dia. Quem tem terra, tem segurança. Como eu queria que ele estivesse certo. Quando papai morreu, em janeiro de 1961, eu ainda era solteira. Ele teve um infarto súbito, coitado, nem deu tempo de se despedir direito. Deixou aquelas terras para mim, sua única filha. Na época, era raro um pai deixar herança diretamente para a filha mulher, mas papai sempre foi diferente. Ele via em mim uma força que nem eu mesma sabia que tinha. O problema é que naquele tempo, quando uma mulher casava, tudo que era dela passava automaticamente para o marido. Era a lei, era o costume, era o que todo mundo achava normal. Eu nem questionei, imaginem. Osvaldo parecia um homem bom, trabalhador, respeitado na cidade. Trabalhava como comerciante, tinha uma lojinha de secos e molhados que ia bem. Quando pediu minha mão em casamento, 3 meses após a morte do papai, pensei que Deus estava me abençoando com um bom partido. Benedita, ele dizia com aquele jeito carinhoso que só ele sabia fazer, você não precisa se preocupar com nada. Eu vou cuidar de você e das terras do seu pai como se fossem os olhos da minha cara. E eu, ingênua como só uma menina de 18 anos pode ser, acreditei piamente em cada palavra. Casamos em junho de 1961, numa cerimônia simples na igrejinha da cidade. Eu estava radiante com meu vestido branco que a dona Marieta havia costurado especialmente para mim. Osvaldo estava elegante no seu terno cinza, todo sorridente, cumprimentando as pessoas como se fosse o dono do mundo. E talvez, naquele momento, ele realmente se sentisse assim. Logo nos primeiros meses de casada, comecei a perceber que Osvaldo tinha muito interesse nas minhas terras. Não que isso fosse estranho, afinal, agora eram terras dele também, né? Mas ele vivia falando sobre o assunto, fazendo planos, comentando sobre o valor que aquela propriedade tinha. Essa terra vale muito mais do que seu pai imaginava, Benedita. Ele costumava dizer enquanto caminhávamos pela propriedade aos domingos. Com o jeito que a cidade está crescendo, daqui a alguns anos, isso aqui vai valer uma fortuna. Eu ficava feliz ouvindo aquilo. Pensava que ele estava planejando nosso futuro, talvez melhorias na propriedade, quem sabe construir uma casa maior para quando os filhos chegassem. Ah, como eu sonhava com os filhos que teríamos. Osvaldo também falava sobre isso. Vamos ter uma família grande, Benedita. Essa terra vai ser o patrimônio dos nossos filhos. E os filhos vieram, sim. O primeiro, João, nasceu em março de 1962. Que alegria foi ter aquele menino nos braços. Osvaldo parecia orgulhoso, distribuía charutos para os amigos, falava que o filho seria um fazendeiro de sucesso.
2 anos depois, veio a Maria em 1964. Depois o Pedro, em 1966. E, por último, a pequena Rosa, em 1968. 4 filhos em 6 anos de casamento. A casa vivia cheia, barulhenta, alegre. Mas foi justamente quando Rosa nasceu que as coisas começaram a ficar estranhas. Osvaldo, que sempre fora atencioso comigo, começou a se distanciar. Chegava tarde em casa, dizia que a loja estava dando muito trabalho. Nos fins de semana, em vez de ficar conosco, arranjava desculpas para sair. Vou resolver uns negócios. Era a frase que eu mais ouvia dele. As outras mulheres da cidade começaram a me olhar de um jeito diferente. Aqueles olhares de pena que toda mulher traída conhece, mas que a gente prefere fingir que não vê. Dona Conceição, minha vizinha, várias vezes tentou puxar assunto comigo, mas eu sempre mudava de conversa. Não queria ouvir o que ela tinha para dizer, porque no fundo do coração eu já sabia. Foi em setembro de 1968 que tudo desmoronou de vez. Lembro como se fosse ontem. Era uma terça-feira, dia 17 de setembro. Eu estava cuidando da pequena Rosa, que tinha apenas 3 meses, quando o carteiro chegou com uma correspondência oficial. Era do cartório da cidade vizinha, Araçatuba. Quando abri a carta, minhas pernas quase falharam. Era uma notificação de cobrança de impostos atrasados referentes a uma propriedade que, segundo o documento, não existia mais. As terras do meu pai, as nossas terras, constavam como vendidas há 4 meses para um tal de Manuel Pereira de Almeida, nome que eu nunca havia ouvido na vida. Esperei Osvaldo chegar para jantar com aquela carta na mão, tremendo que nem vara verde. Quando ele entrou em casa, nem olhou para mim direito, como já era costume. Só foi lavar as mãos e sentar à mesa, esperando que eu servisse a comida como sempre fazia. Osvaldo? Eu disse com a voz embargada. Chegou uma carta do cartório hoje. Ele nem levantou os olhos do prato. E daí? Deve ser alguma besteira. É sobre as terras do papai. Diz aqui que foram vendidas em maio. Foi aí que ele parou de comer e me olhou nos olhos pela primeira vez em meses. Não era um olhar de surpresa, era um olhar de quem foi pego em flagrante. É verdade, Osvaldo? Você vendeu as terras sem me falar? Ele suspirou, empurrou o prato para longe e encostou na cadeira. Vendi sim. E daí? Como assim? E daí? Aquelas terras eram da minha família. Eram a herança que meu pai me deixou. Eram suas quando você era solteira, Benedita. Agora são minhas e faço o que quero com elas. A frieza na voz dele me cortou como uma faca. Era como se eu estivesse conversando com um estranho. Mas por que você não me falou? Por que escondeu de mim? Porque você não entende de negócios. Mulher não entende dessas coisas. Eu sabia que você ia fazer escândalo à toa. Escândalo à toa? Osvaldo, aquelas terras valiam uma fortuna. O que você fez com o dinheiro? Foi então que ele se levantou da mesa, me encarou com uma expressão que eu nunca havia visto antes, uma mistura de desprezo e impaciência. O que eu fiz com o dinheiro é problema meu, Benedita. Sou o chefe dessa família e não devo satisfação para mulher nenhuma. Naquele momento, eu soube que meu casamento havia acabado. Não porque ele havia vendido as terras, mas pela forma como ele estava me tratando, como se eu fosse um móvel velho que ele podia chutar quando estivesse de mau humor. Nos dias seguintes, tentei descobrir mais detalhes sobre a venda, mas Osvaldo se fechou completamente. Mal falava comigo, mal olhava para os filhos. Era como se nós fôssemos fantasmas na própria casa. Foi a Dona Conceição, minha vizinha, que 3 semanas depois me contou a verdade que eu não queria ouvir. Benedita, minha filha. Ela disse numa tarde, quando me encontrou estendendo roupa no quintal. Não aguento mais te ver sofrendo assim sem saber de nada. Osvaldo está com a Rosa, a viúva lá de Araçatuba. Já faz mais de 1 ano que todo mundo sabe. Que Rosa? Perguntei, fingindo que não entendia, mesmo já sabendo a resposta. Rosa Maria, aquela que ficou viúva ano passado. Ela tem 2 filhos pequenos. Osvaldo montou casa para ela, comprou móveis novos, até carro ele deu para ela. E como você sabe disso? Minha irmã mora lá perto, Benedita. Ela viu tudo.
Osvaldo vai lá todo fim de semana, fica até segunda-feira. Os filhos dela já chamam ele de pai. Senti o mundo girando ao meu redor. Não era só traição, era uma família paralela, uma vida paralela que ele estava vivendo com o dinheiro das minhas terras, da herança do meu pai. Tem mais, Benedita, Dona Conceição continuou, vendo que eu estava conseguindo aguentar a verdade. Ela está grávida. Vai ter um filho dele. Aquela noite, depois que coloquei meus 4 filhos para dormir, sentei na varanda da nossa casa e chorei como nunca havia chorado na vida. Não eram só lágrimas de tristeza, eram lágrimas de revolta, de humilhação, de uma raiva que eu nem sabia que existia dentro de mim. Meu pai havia morrido achando que estava me deixando protegida, com uma herança que garantiria meu futuro e o futuro dos meus netos. E eu, por ser mulher, por confiar no homem que escolhi para casar, havia perdido tudo. Mas naquela noite, olhando para as estrelas no céu do interior, eu fiz uma promessa para mim mesma e para a memória do meu pai. Eu ia recuperar tudo que era meu. E Osvaldo ia pagar caro por ter me enganado. O que eu não sabia ainda era que Osvaldo havia cometido um erro fatal na hora de vender as terras. Um erro que seria a chave para a minha vingança e para a reconstrução da minha vida. Depois daquela conversa devastadora com Dona Conceição, minha vida virou um inferno silencioso. Osvaldo continuava dormindo na nossa cama, comendo na nossa mesa, mas era como se ele fosse um fantasma. Chegava tarde, saía cedo, mal olhava para mim ou para as crianças. Nos finais de semana, simplesmente sumia. Vou resolver uns negócios. Era tudo que ele dizia antes de desaparecer de sexta-feira até segunda-feira. Eu vivia numa agonia constante. Durante o dia, tentava manter a normalidade por causa dos meus filhos. João, que já tinha 6 anos, começou a perguntar por que o papai não brincava mais com ele. Maria, com 4 anos, chorava quando Osvaldo passava por ela sem dar atenção. Pedro, ainda pequeno com 2 anos, ficava agarrado na minha saia o tempo todo, como se sentisse que alguma coisa estava errada. E a pequena Rosa, com apenas alguns meses, parecia chorar mais que o normal, como se o clima tenso da casa a afetasse também. As noites eram as piores. Eu ficava deitada ao lado daquele homem que já não reconhecia mais, fingindo que dormia, mas na verdade planejando o que fazer da minha vida. Como eu criaria 4 filhos sozinha? Eu não tinha profissão, não tinha dinheiro próprio, não tinha para onde ir. Naquela época, uma mulher separada era vista como um fracasso, principalmente numa cidade pequena onde todo mundo conhece a vida de todo mundo. Durante 3 meses vivi nessa situação. Osvaldo mal me dirigia a palavra. Eu fingia que estava tudo bem e os filhos cresciam nesse ambiente pesado, cheio de tensão. Foi em dezembro de 1968 que as coisas tomaram um rumo que eu jamais poderia imaginar. Eu estava no mercado da cidade comprando as coisas para o Natal das crianças quando encontrei o Dr. Mário, um advogado jovem que tinha chegado na cidade há pouco tempo. Ele era diferente dos outros homens da cidade. Tratava as mulheres com respeito, não com aquela superioridade que eu estava acostumada a ver. "Como vai, Dona Benedita?" ele perguntou, tirando o chapéu educadamente. "Há tempos não a vejo na cidade." "Vou bem, Dr. Mário", respondi, tentando esconder o cansaço no rosto. Andei meio ocupada com as crianças. Ele me olhou com aqueles olhos atentos de quem percebe mais do que deveria. "Dona Benedita, posso fazer uma pergunta meio indiscreta?" Meu coração disparou. Será que ele também sabia da situação do Osvaldo? "Pode falar, doutor. É verdade que seu marido vendeu as terras que o senhor seu pai lhe deixou?" Eu quase deixei cair a cesta de compras. Como ele sabia disso? É verdade, sim." "A senhora assinou os papéis da venda?" "Não. Quer dizer, Osvaldo disse que não precisava, que por eu ser casada, ele podia vender sozinho." O Dr. Mário franziu a testa de um jeito que me deixou preocupada. "Dona Benedita, isso não está certo. Mesmo casada, a senhora tinha direitos sobre essa herança. Posso dar uma olhada nos documentos?" Eu não tenho os documentos. Osvaldo que guardou tudo." "Então, vou direto ao ponto.
Há umas 2 semanas, o cartório de Araçatuba me procurou porque está havendo algumas irregularidades em vendas de terras da região. O nome do seu marido apareceu numa lista de vendas suspeitas. Eu gostaria de investigar isso, mas precisaria da sua autorização. Meu mundo parou naquele momento. Irregularidades? Vendas suspeitas? O que aquilo significava? Doutor Mário, o senhor está dizendo que tem alguma coisa errada com a venda das minhas terras? É possível, dona Benedita. Mas para ter certeza, preciso ver os documentos. A senhora consegue trazê-los para mim? Cheguei em casa naquele dia com o coração batendo disparado. Pela primeira vez em meses, senti uma pontinha de esperança. Talvez houvesse uma saída para aquela situação terrível em que eu me encontrava. Quando Osvaldo chegou para jantar, respirei fundo e resolvi confrontá-lo de uma vez por todas. Osvaldo, preciso ver os papéis da venda das terras. Ele parou com o garfo no ar e me olhou com desconfiança. Para quê? Porque eu quero entender direito o que aconteceu. Afinal, aquelas terras eram minha herança. Já te expliquei isso, Benedita. Você não entende de negócios. Os papéis estão guardados e está tudo certo. Mesmo assim, eu quero ver. Não. A resposta veio seca, sem explicação, sem conversa. Apenas não. Como assim, não? Osvaldo, eu tenho o direito de saber o que aconteceu com a herança do meu pai. Você não tem direito nenhum, ele gritou, batendo o punho na mesa e fazendo os pratos pularem. Sou eu o chefe desta casa, sou eu quem decide o que você pode ou não pode ver. As crianças se assustaram com o grito. João começou a chorar. Maria se escondeu atrás da minha cadeira. Pedro correu para o seu quarto. Só a pequena Rosa continuou dormindo no seu berço, alheia ao drama que se desenrolava. Osvaldo, pelo amor de Deus, não grite na frente das crianças. Então pare de me questionar como se eu fosse um criminoso. Cansei dessa sua mania de querer saber de tudo. Naquela noite, Osvaldo dormiu no sofá da sala pela primeira vez desde que nos casamos. E eu, deitada sozinha na cama, tomei uma decisão que mudaria para sempre o rumo da minha vida. Eu ia procurar os documentos com ou sem a permissão dele. Durante a semana seguinte, sempre que Osvaldo saía para trabalhar, eu vasculhava a casa inteira procurando pelos papéis. Revirei gavetas, armários, caixas, até embaixo do colchão. Nada. Era como se aqueles documentos tivessem simplesmente desaparecido da face da terra. Foi então que me lembrei de um lugar que eu não havia procurado. O escritório pequeno que Osvaldo tinha montado nos fundos da casa, onde ele fazia a contabilidade da loja. Era um cômodo que ele sempre mantinha trancado, dizendo que tinha papéis importantes do trabalho que não podiam ser mexidos. Na sexta-feira, dia 3 de janeiro de 1969, Osvaldo saiu, como sempre, para mais um dos seus negócios de fim de semana. Eu esperei ele sumir de vista. Deixei as crianças brincando no quintal sob os cuidados da vizinha e me dirigi para aquele escritório. A porta estava trancada com uma chave pequena. Procurei por toda a casa até encontrá-la escondida dentro de uma lata de café vazia na cozinha. Minhas mãos tremiam quando coloquei a chave na fechadura. O escritório era pequeno e mal iluminado. Tinha uma mesa velha, uma cadeira, uma estante com alguns livros de contabilidade e um arquivo de metal com 3 gavetas. Comecei pela mesa. Nas gavetas, apenas papéis da loja, notas fiscais, recibos de compra. Nada relacionado às terras. Parti para o arquivo. A primeira gaveta estava cheia de documentos da loja, contratos com fornecedores, esse tipo de coisa. A segunda gaveta também tinha papéis comerciais. Mas quando abri a terceira gaveta, meu coração quase parou. Lá estava uma pasta verde com o nome Herança Benedita, escrito na capa com a letra de Osvaldo. Dentro da pasta, todos os documentos das terras do meu pai, a escritura original, o testamento, certidões e mais uma pilha de papéis que eu nunca tinha visto antes. Sentei na cadeira e comecei a examinar tudo com cuidado. O testamento do papai estava lá, deixando as terras claramente para mim. A escritura original também estava em ordem. Mas os outros papéis... Ah, meu Deus!
Os outros papéis me fizeram entender a dimensão da traição que eu havia sofrido. Havia uma escritura de venda datada de 15 de maio de 1968, vendendo as terras para tal Manuel Pereira de Almeida por 50 mil cruzeiros. Na escritura constava minha assinatura como vendedora, junto com Osvaldo. O problema é que eu jamais havia assinado aquele documento. Jamais havia nem visto aquele papel antes. Pior ainda, havia um documento de procuração, também com minha assinatura, dando poderes para Osvaldo vender as terras em meu nome. Novamente, uma assinatura que eu não havia feito. Mas o que mais me chocou foi encontrar uma carta, manuscrita, assinada por Osvaldo e dirigida a alguém chamado Querida Rosa. Na carta, ele dizia: Minha amor, consegui vender as terras da Benedita por 50 mil, mas disse para ela que foram só 30 mil. Os outros 20 mil vou usar para comprar a casa que você queria e para o enxoval do nosso filho que está para nascer. Ela nunca vai saber da diferença porque mulher não entende de negócios mesmo. Minha cabeça começou a rodar. Não só ele havia falsificado minha assinatura, como também havia mentido sobre o valor da venda. E ainda por cima, estava usando o dinheiro da minha herança para bancar a vida da amante. Mas havia mais. No fundo da pasta, encontrei um documento que mudou tudo. Uma certidão de nascimento de uma criança chamada Osvaldo Júnior, nascido em dezembro de 1968, filho de Osvaldo Santos e Rosa Maria de Almeida. O menino havia nascido exatamente quando a pequena Rosa, minha filha, estava completando 4 meses de vida. Osvaldo não tinha apenas uma amante. Ele tinha uma segunda família, um filho homônimo e estava sustentando tudo isso com o dinheiro que havia roubado de mim. Copiei todos os documentos importantes, guardei as cópias num lugar seguro e recoloquei tudo exatamente como estava. Tranquei o escritório, guardei a chave no mesmo lugar onde a encontrei e fui para a cozinha preparar o jantar como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro eu estava fervendo de raiva e, ao mesmo tempo, sentindo uma esperança que não sentia há meses. Finalmente eu tinha provas concretas de que Osvaldo havia me enganado. Agora precisava decidir o que fazer com aquelas informações. Na segunda-feira de manhã, assim que Osvaldo saiu para trabalhar, arrumei as crianças e fui direto ao escritório do Dr. Mário. Levei todas as cópias dos documentos numa pasta que guardei embaixo do carrinho da pequena Rosa. Doutor Mário, eu disse assim que entrei no escritório, trouxe os documentos que o senhor queria ver. Ele examinou tudo com atenção, fazendo anotações, comparando papéis, mexendo na cabeça de vez em quando. Depois de quase 1 hora analisando tudo, ele me olhou com uma expressão séria. Dona Benedita, sinto muito ter que lhe dizer isso, mas seu marido cometeu vários crimes. Falsificação de documento, estelionato, apropriação indébita. Isso é muito grave. O que isso significa, doutor? Significa que toda essa venda é nula, completamente ilegal. As terras continuam sendo suas e nós podemos recuperá-las. Senti as lágrimas brotarem dos meus olhos. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alívio, de esperança, de uma alegria que eu não sentia há muito tempo. Mas tem mais, Dona Benedita, o Dr. Mário continuou. Pelo que estou vendo aqui, as terras foram vendidas por muito menos do que valiam. Tenho informações de que a prefeitura está planejando uma expansão urbana naquela região. Suas terras hoje valem pelo menos 5 vezes mais do que seu marido as vendeu. 5 vezes mais? No mínimo. E se conseguirmos provar que ele sabia disso na hora da venda, podemos processá-lo por danos morais também. Naquele momento, olhando para aquele homem jovem que havia se tornado meu anjo da guarda, entendi que minha vida estava prestes a mudar completamente. Osvaldo achava que tinha me destruído, que tinha me deixado sem nada, que eu era apenas uma mulher indefesa que não entendia de negócios, como ele estava enganado. Saí do escritório do Dr. Mário naquela segunda-feira com uma sensação que eu não experimentava há meses: esperança. Pela primeira vez desde que descobri a traição do Osvaldo, eu sentia que talvez houvesse uma luz no fim do túnel. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim estava apavorada. Processar o próprio marido numa cidade pequena em 1969? Todo mundo ia falar, ia julgar,
e apontar o dedo. O doutor Mário me explicou que o processo seria longo, que poderia levar meses, talvez mais de 1 ano para resolver tudo. Dona Benedita, ele disse antes de eu sair, a senhora precisa estar preparada. Osvaldo não vai aceitar isso quieto. Ele vai tentar intimidá-la, vai mentir, vai fazer de tudo para que a senhora desista. Tem certeza de que quer seguir em frente? Olhei para meus 4 filhos ali no escritório. João brincando com uns lápis, Maria folheando uma revista, Pedro dormindo no meu colo e a pequena Rosa no carrinho. E a resposta veio do fundo do meu coração. Tenho certeza, doutor. Se eu não lutar pelos meus direitos agora, eles vão crescer achando que é normal um homem roubar de uma mulher e sair impune. Durante a semana seguinte, continuei fingindo que não sabia de nada. Osvaldo chegava, jantava, mal falava comigo e com as crianças, e eu fingia que estava tudo normal. Mas por dentro, eu estava me preparando para a guerra que estava por vir. Foi na sexta-feira, dia 10 de janeiro de 1969, que tudo explodiu. Osvaldo chegou do trabalho mais cedo que o normal, com uma cara de poucos amigos que eu não entendia. Mal cumprimentou as crianças, foi direto para o escritório dele e ficou lá por quase 1 hora. Quando saiu, veio em minha direção como um touro bravo. Benedita, você mexeu nos meus papéis? Meu coração disparou, mas mantive a calma. Que papéis, Osvaldo? Não se faça de boba comigo. Alguém mexeu no meu escritório. As coisas não estão do jeito que eu deixei. Osvaldo, eu mal entro naquele quarto. Você mesmo sempre disse que era lugar de homem, que mulher não entendia daquelas coisas. Ele me encarou com desconfiança, mas não conseguiu provar nada. Se eu descobrir que você andou fuçando onde não devia, você vai ver só. Aquela ameaça me fez entender que eu precisava acelerar as coisas. Na segunda-feira seguinte, voltei ao escritório do Dr. Mário e pedi para ele dar entrada no processo o quanto antes. Doutor, não posso mais esperar. Osvaldo está desconfiado de alguma coisa. Se ele descobrir que eu sei da verdade, pode sumir com os documentos ou fazer alguma coisa pior. O Dr. Mário concordou comigo. Vou preparar os papéis hoje mesmo. Amanhã já protocolo tudo no cartório. E foi assim que, na terça-feira, 14 de janeiro de 1969, eu movi uma ação contra meu próprio marido, pedindo a anulação da venda das terras por falsificação de documento e apropriação indébita. A bomba estourou na quinta-feira, quando o oficial de justiça foi até a loja do Osvaldo para entregá-lo à citação. Todo mundo na cidade ficou sabendo no mesmo dia. Numa cidade pequena, notícia assim corre mais rápido que fogo em pasto seco. Osvaldo chegou em casa naquela noite como um animal ferido. Jogou os papéis da citação na mesa da cozinha e gritou: "O que significa isso, Benedita? Como você teve coragem de me processar?" Respirei fundo e olhei nos olhos dele pela primeira vez em meses, com toda a firmeza que consegui reunir. "Significa que eu descobri que você falsificou minha assinatura, roubou minha herança e ainda mentiu sobre o valor da venda." A cor sumiu do rosto dele. Você não pode provar nada disso." "Posso sim, Osvaldo. Tenho cópias de todos os documentos. Inclusive da carta que você escreveu para sua Rosa, falando que vendeu as terras por 50 mil, mas me disse que foram 30. Ele cambaleou e se segurou na cadeira. Pela primeira vez desde que o conheci, vi medo nos olhos de Osvaldo. "Benedita, você não entende a situação. Se esse processo for para frente, vai dar cadeia para mim. Você quer que os seus filhos cresçam com o pai na prisão? Eu quero que meus filhos cresçam sabendo que a mãe deles lutou pelos direitos dela. E que quando um homem rouba de uma mulher, ele paga pelas consequências." Foi então que ele tentou uma última cartada. "E se eu te devolver as terras? E se a gente esquecer essa história toda?" "As terras já não existem mais, Osvaldo. Você as vendeu, lembra? E o dinheiro você gastou com sua outra família." A palavra outra família o atingiu como um tiro. Ele percebeu que eu sabia de tudo. "Benedita, eu posso explicar." "Não precisa explicar nada. Sei da Rosa, sei do filho que vocês tiveram,
Sei da casa que você comprou para ela com o dinheiro das minhas terras. Sei de tudo. Osvaldo desabou na cadeira e colocou a cabeça entre as mãos. Meu Deus, Benedita, o que você vai fazer comigo? Eu não vou fazer nada com você, Osvaldo. A justiça é que vai decidir o que fazer. Naquela noite ele não dormiu em casa. Sumiu e só voltou 3 dias depois, abatido, com uma cara de quem não havia pregado o olho. Enquanto isso, o Dr. Mário estava trabalhando no nosso caso como um detetive. Ele descobriu coisas que nem eu imaginava. O tal Manuel Pereira de Almeida, que havia comprado minhas terras, era na verdade um laranja, um testa de ferro de uma empresa de construção de São Paulo que estava comprando terras na região por preços baixos, porque sabia da expansão urbana que estava por vir. Dona Benedita, o Dr. Mário me explicou numa tarde de fevereiro, seu marido não foi apenas um marido infiel que roubou a senhora. Ele foi cúmplice de um esquema maior de especulação imobiliária. Essa empresa estava pagando comissões para pessoas locais que conseguissem terras baratas. O que isso significa? Significa que, além de ter roubado a senhora, Osvaldo recebeu uma comissão dessa empresa. Ele ganhou dinheiro 2 vezes, uma vez vendendo suas terras por baixo do preço e outra vez recebendo por ter facilitado o negócio. A cada descoberta nova, eu ficava mais indignada e mais determinada a ir até o fim com aquele processo. Mas Osvaldo não estava parado. Ele começou uma campanha na cidade para tentar me desmoralizar. Espalhava para quem quisesse ouvir que eu havia enlouquecido depois do parto da Rosa, que estava inventando histórias, que era uma mulher vingativa que queria destruir a família por ciúmes. Algumas pessoas até acreditaram nele no começo. Mas a verdade tem uma força própria. Quando os detalhes do processo começaram a circular pela cidade, quando as pessoas souberam das falsificações, das mentiras, da segunda família, a opinião pública começou a mudar. Dona Conceição, minha vizinha, se tornou minha maior defensora. Essa menina sempre foi direita, ela dizia para quem quisesse ouvir. Se ela está processando o marido, é porque tem razão para isso. O processo se arrastou por meses. Eram audiências, depoimentos, perícias. O Dr. Mário descobriu que não era só minha assinatura que havia sido falsificada. Havia outras irregularidades nos documentos, datas que não batiam, carimbos duvidosos. Foi em maio de 1969 que aconteceu a audiência mais importante. Osvaldo foi chamado para depor e teve que explicar como conseguiu minha assinatura nos documentos. Ele tentou mentir, disse que eu havia assinado sim, que só não me lembrava porque estava perturbada depois do parto. Mas o perito grafotécnico foi categórico. As assinaturas são falsas, meritíssimo. Foram feitas por outra pessoa tentando imitar a caligrafia da requerente. Naquele momento vi Osvaldo encolher na cadeira como um boneco murcho. Toda a arrogância, toda a superioridade que ele sempre demonstrou comigo simplesmente desapareceu. O juiz Dr. Sebastião, um homem sério e respeitado na região, olhou para Osvaldo com uma expressão de desaprovação que deixou claro o que ele pensava daquela situação. Senhor Osvaldo, disse o juiz, o senhor tem alguma explicação para o fato de ter falsificado a assinatura de sua esposa em documentos oficiais? Osvaldo balbuciou algumas palavras sem sentido, tentou dizer que havia sido um mal-entendido, mas estava claro que ele não tinha como se defender. Foi também nessa época que descobrimos algo que me deixou ainda mais revoltada. A Rosa, a amante do Osvaldo, havia se mudado para uma casa grande na cidade vizinha, uma casa que custou exatamente os 20.000 cruzeiros que sobraram da venda das minhas terras. E não era só isso. Ela havia aberto uma loja de tecidos com dinheiro que só podia ter vindo do Osvaldo. Dona Benedita, me disse o Dr. Mário, depois de descobrir esses detalhes. Não foi só roubo. Foi um planejamento. Osvaldo vendeu suas terras especificamente para montar vida nova com a outra mulher. Aquilo me doeu mais que tudo. Não foi um momento de fraqueza, um erro, uma traição por impulso. Foi um plano friamente calculado para me roubar e me abandonar. Em junho de 1969, o juiz deu a primeira decisão favorável para mim.
A venda das terras foi anulada por falsificação de documento. Mas ainda faltava a parte mais difícil: recuperar as terras que já tinham sido repassadas para a empresa de construção. Osvaldo apelou da decisão, como era esperado. Mas o Dr. Mário me tranquilizou. Dona Benedita, isso é normal. Eles vão tentar arrastar o processo, mas nós vamos ganhar. As provas são muito claras. Enquanto o processo tramitava, minha vida em casa ficou insuportável. Osvaldo mal falava comigo, mal olhava para as crianças. Nos poucos momentos em que dirigia a palavra para mim, era para tentar me convencer a desistir do processo. Benedita, você está destruindo nossa família por causa de dinheiro. Isso vale a pena? E minha resposta era sempre a mesma. Osvaldo, quem destruiu nossa família foi você quando falsificou minha assinatura e montou outra casa com outra mulher. Eu só estou lutando para recuperar o que é meu por direito. Foi no final de junho que recebi uma notícia que mudou completamente o rumo do processo. O Dr. Mário descobriu que as terras que Osvaldo havia vendido estavam avaliadas agora em 300 mil cruzeiros, 6 vezes mais que o valor da venda. A prefeitura aprovou oficialmente a expansão urbana, ele me explicou. Suas terras estão bem no caminho da nova avenida que vai ligar a cidade à rodovia estadual. É uma valorização impressionante. Naquele momento, entendi que não se tratava mais apenas de recuperar minha herança. Tratava-se de conquistar uma independência financeira que me permitiria criar meus filhos com dignidade e nunca mais depender de homem nenhum. A guerra estava apenas começando, mas eu já podia sentir o gosto da vitória. Julho de 1969 chegou trazendo mudanças que eu jamais poderia imaginar. O processo estava ganhando repercussão além da nossa cidadezinha. Jornais da região começaram a noticiar o caso da mulher que processou o marido por roubo de herança, e isso estava incomodando muito Osvaldo. Uma manhã, encontrei ele na cozinha lendo uma matéria do Diário de Araçatuba que falava sobre nosso caso. O título era "Esposa denuncia marido por falsificação e apropriação indébita". Quando me viu, ele jogou o jornal na mesa com raiva. "Está satisfeita, Benedita? Agora todo mundo na região sabe que você me processou. Estou virando motivo de piada". Peguei o jornal e li a matéria inteira. Para minha surpresa, o tom era favorável a mim. Falava sobre os direitos das mulheres casadas, sobre como era comum maridos venderem bens das esposas sem autorização. Era a primeira vez que me sentia apoiada publicamente. "Não sou eu que estou fazendo você virar piada, Osvaldo. São as suas próprias ações." Ele levantou da mesa bruscamente. "Você não tem ideia do que está fazendo comigo, com nossa família." "Nossa família deixou de existir no dia que você falsificou minha assinatura para roubar minha herança." Durante todo esse tempo, as crianças estavam sofrendo com a tensão em casa. João, que já tinha 7 anos, começou a ter pesadelos. Maria chorava por qualquer motivo. Pedro, com 3 anos, ficava agarrado em mim o tempo todo. Só a pequena Rosa, ainda bebê, parecia alheia a tudo. Foi em agosto que recebemos a notícia que mudaria tudo. O Tribunal de Justiça havia negado o recurso de Osvaldo. A decisão era definitiva. A venda das terras estava anulada e elas voltavam para mim. Mas havia um problema. A empresa de construção já havia iniciado algumas obras no terreno. O Dr. Mário me explicou que isso, na verdade, era ótimo para nós. "Dona Benedita, eles vão ter que pagar indenização por todas as benfeitorias que fizeram. E como as terras agora valem muito mais, a indenização será bem alta." 2 semanas depois, os representantes da empresa vieram até nossa cidade para negociar. Eles sabiam que estavam numa situação complicada. Haviam comprado terras com documentação falsa e agora teriam que pagar o preço justo. A reunião aconteceu no escritório do Dr. Mário. Os advogados da empresa tentaram me intimidar no começo, falando em linguagem jurídica complicada, achando que eu não entenderia nada. Engano deles. "Dona Benedita", disse um dos advogados, "nós poderíamos simplesmente devolver as terras para a senhora, mas já investimos muito dinheiro em melhorias. Seria mais prático se chegássemos a um acordo." "Que tipo de acordo?" perguntei. "Nós compraríamos as terras pelo valor atual de mercado."
300.000 cruzeiros. Olhei para o Dr. Mário, que fez um sinal discreto para eu aceitar. Era 6 vezes mais do que Osvaldo havia recebido pela venda ilegal. Aceito, respondi, mas com uma condição. Qual? Quero que conste no contrato que as terras foram recuperadas devido à falsificação de documento praticada pelo meu marido. Quero que isso fique registrado oficialmente. Os advogados se entreolharam desconfortáveis, mas concordaram. Para eles, o importante era resolver a situação. Para mim, era importante que a verdade ficasse documentada para sempre. No dia 15 de setembro de 1969, assinei o contrato de venda das terras por 300.000 cruzeiros. Era uma quantia que representava a independência financeira total. Eu poderia criar meus filhos sem depender de ninguém. Poderia dar educação de qualidade para eles. Poderia recomeçar minha vida. Mas o melhor estava por vir. Uma semana depois da assinatura, o Dr. Mário me chamou no escritório com uma expressão misteriosa. Dona Benedita, descobri algo interessante. Lembra que eu falei sobre a comissão que Osvaldo recebeu da empresa por facilitar a venda? Lembro. Consegui provar que ele recebeu 15.000 cruzeiros de comissão. É crime de corrupção passiva e ativa. Posso processar ele por isso também. Meu coração acelerou. E o que aconteceria com ele? Prisão. No mínimo 2 anos. Fiquei em silêncio por alguns minutos pensando. Osvaldo havia me roubado, me traído, me humilhado. Havia destruído nossa família e usado minha herança para bancar sua vida paralela. Ele merecia ir para a cadeia. Mas então pensei nos meus filhos. Eles já estavam sofrendo com toda aquela situação. Será que seria justo eles terem que carregar o peso de ter um pai presidiário? Dr. Mário, posso usar essa informação como barganha? Como assim? Quero fazer uma proposta para Osvaldo. Se ele assinar um documento confessando tudo o que fez e se comprometer a nunca mais me incomodar, eu não levo adiante o processo criminal. O Dr. Mário sorriu. A senhora está pensando em chantagem? Não, doutor. Estou pensando em justiça. Quando apresentei a proposta para Osvaldo, ele ficou pálido. Ler sua própria confissão de culpa, assinada de próprio punho, admitindo que havia falsificado minha assinatura, roubado minha herança e recebido comissão ilegal, foi uma das coisas mais satisfatórias que já vivi. Se você assinar isso, eu disse, o processo criminal não vai adiante. Mas se você algum dia tentar me prejudicar novamente, eu entrego tudo para a polícia. Ele assinou sem pestanejar. Estava com tanto medo de ir para a cadeia que aceitou qualquer coisa. Mas eu não havia terminado. Havia mais uma parte do meu plano. Osvaldo, você vai se mudar desta casa até o final do mês. Como assim? Esta casa é minha também. Era sua. Agora eu comprei sua parte com o dinheiro das terras. Aqui está a escritura. Era verdade. Com parte do dinheiro que recebi, comprei a parte de Osvaldo na casa onde morávamos. Agora ela era inteiramente minha. E tem mais, continuei. Você vai vender sua loja. Benedita, você enlouqueceu? Como vou me sustentar? Não é problema meu. Mas se você não vender, eu espalho por toda a cidade as cópias dos documentos que provam que você é um falsário e ladrão. Vamos ver quantos clientes você vai ter depois disso. Osvaldo me olhou com uma mistura de medo e ódio que eu nunca havia visto antes. Mas sabia que estava encurralado. O que você quer que eu faça? Quero que você suma da minha vida e da vida dos meus filhos. Pode ir para onde quiser, viver com quem quiser, fazer o que quiser, mas longe de nós. Em outubro de 1969, Osvaldo vendeu a loja por um preço bem baixo. Estava desesperado para conseguir dinheiro rápido. Com o dinheiro da venda, mudou-se definitivamente para Araçatuba, onde vivia Rosa e o filho deles. No dia que ele foi embora, não senti tristeza. Senti um alívio enorme, como se um peso gigantesco tivesse saído dos meus ombros. Com o dinheiro das terras, fiz investimentos inteligentes. Comprei 2 casas pequenas na cidade para alugar, o que me daria uma renda mensal fixa. Coloquei uma parte em poupança para a educação dos meus filhos
e com o resto tive uma ideia que mudaria completamente minha vida. Resolvi abrir um negócio, mas não um negócio qualquer. Queria algo que fosse útil para outras mulheres que passassem pelo que eu passei. Foi assim que, em dezembro de 1969, inaugurei a primeira pensão para mulheres da nossa cidade. Um lugar onde mulheres que precisassem recomeçar a vida pudessem ficar temporariamente, pagando pouco enquanto se reorganizavam. A pensão ficava numa casa grande que comprei perto do centro da cidade. Tinha 6 quartos, cozinha comunitária, sala de costura e até um pequeno espaço para as crianças brincarem. A primeira hóspede foi Dona Lúcia, uma senhora de 45 anos que havia sido abandonada pelo marido depois de 20 anos de casamento. A segunda foi Maria Aparecida, uma moça de 22 anos que havia fugido de casa porque o pai queria casá-la à força com um homem mais velho. Em pouco tempo, a pensão estava sempre cheia. Era procurada por mulheres de várias cidades da região. Algumas ficavam apenas algumas semanas, outras permaneciam meses até conseguirem se estabilizar. Eu não estava apenas ganhando dinheiro. Estava ajudando outras mulheres a reconstruírem suas vidas, assim como eu havia reconstruído a minha. O ano de 1970 começou com uma notícia que me encheu de satisfação. Soube através de conhecidos que Osvaldo estava passando dificuldades financeiras em Araçatuba. A loja que Rosa havia aberto com o dinheiro roubado não estava indo bem. Eles estavam brigando constantemente e Rosa estava ameaçando voltar para a casa dos pais. Enquanto isso, eu prosperava. A pensão estava dando lucro, os aluguéis das outras casas me garantiam uma renda estável e meus filhos estavam crescendo saudáveis e felizes. João estava se destacando na escola, Maria havia desenvolvido um talento incrível para desenho, Pedro era uma criança alegre e esperta e a pequena Rosa estava crescendo forte e saudável. Em março de 1970, aconteceu algo que selou definitivamente minha vitória. Osvaldo apareceu na minha porta, magro, abatido, com roupas velhas e uma cara de desespero que eu jamais havia visto. "Benedita", ele disse com a voz embargada. "Preciso conversar com você." "Não temos nada para conversar, Osvaldo. Por favor, só 5 minutos." Deixei ele entrar, mas ficamos na sala. Não queria que as crianças o vissem naquele estado. "Benedita, eu estava errado. Fiz muita besteira. Perdi tudo. E o que você quer que eu faça? Será que você não poderia me ajudar? Conseguir um trabalho para mim aqui na cidade?" Olhei para aquele homem que um dia foi meu marido, que me roubou, me traiu, me humilhou. Ali estava ele, implorando por ajuda da mulher que ele achava que era apenas uma dona de casa que não entendia de negócios. "Osvaldo", respondi calmamente, "estou precisando de alguém para fazer a limpeza da pensão e cuidar do jardim. Paga pouco, mas é um trabalho honesto." Ele me encarou sem acreditar no que estava ouvindo. "Você está me oferecendo um emprego de faxineiro?" "Estou oferecendo uma oportunidade de recomeçar, mas se você acha que está abaixo da sua dignidade..." Não, aceito. Preciso do trabalho." E foi assim que Osvaldo, que um dia foi o homem que controlava tudo na minha vida, que decidia o que eu podia ou não fazer, tornou-se meu empregado. Todos os dias ele chegava cedo na pensão, varria os quartos, limpava os banheiros, cuidava do jardim. E todas as sextas-feiras vinha até minha casa receber o salário das minhas mãos. A vingança estava completa. Não precisei me rebaixar, não precisei fazer nada desonesto. Apenas usei a inteligência, a determinação e a ajuda da justiça para recuperar o que era meu e construir uma vida melhor. Os anos que se seguiram foram de uma transformação que eu jamais imaginei possível. Era como se eu tivesse renascido aos 27 anos, descobrindo uma força e uma capacidade que nem sabia que existiam dentro de mim. A pensão prosperava, meus filhos cresciam felizes e saudáveis, e eu me tornava cada vez mais respeitada na comunidade. Em 1971, a pensão já era conhecida em toda a região. Recebia mulheres de cidades vizinhas, e algumas vinham de muito longe,
trazidas por parentes ou amigas que haviam ouvido falar do meu trabalho. Cada história que eu ouvia era um pouco da minha própria história. Mulheres traídas, abandonadas, roubadas, humilhadas por homens que achavam que podiam fazer o que quisessem com suas vidas. Dona Mercedes chegou num dia chuvoso de abril, trazendo apenas uma mala pequena e 2 crianças assustadas. O marido havia sumido com todas as economias da família, e ela havia descoberto que ele tinha uma segunda família em outra cidade. História parecida com a minha, não é mesmo? Dona Benedita, ela me disse no primeiro dia, não sei como vou conseguir recomeçar. Não tenho profissão, não tenho dinheiro, não sei fazer nada. Eu também não sabia, respondi. Mas a vida ensina a gente quando é preciso. O importante é não desistir. Mercedes ficou na pensão por 6 meses. Durante esse tempo, ensinou ela a fazer doces finos para vender, ajudei a conseguir os primeiros clientes, e quando ela saiu dali, já tinha uma pequena confeitaria montada. Hoje, mais de 10 anos depois, ela tem uma das melhores confeitarias da região. Essa era a satisfação que eu sentia. Não apenas ter conseguido reconstruir minha própria vida, mas estar ajudando outras mulheres a fazerem o mesmo. Osvaldo continuava trabalhando na pensão e devo confessar que havia dias em que sentia uma pontinha de pena dele. Não pena do homem que me traiu e roubou, mas pena do ser humano decadente em que ele havia se transformado. Rosa o havia abandonado no final de 1970, levando o filho e voltando para São Paulo. Ele ficou sozinho, morando num quartinho alugado, vivendo apenas do salário que eu pagava. Às vezes, quando as crianças perguntavam pelo pai, eu dizia que ele estava trabalhando e que elas podiam visitá-lo se quisessem. João e Maria iam vê-lo de vez em quando, mas Pedro e Rosa pequena mal se lembravam dele. Para elas, ele era apenas o homem que cuidava do jardim da pensão onde a mamãe trabalhava. Em 1972, aconteceu algo que me deu ainda mais orgulho dos meus filhos. João, que então tinha 10 anos, ganhou uma bolsa de estudos para estudar num colégio interno em São Paulo. Era uma oportunidade única, mas significava ficar longe da família. "Mamãe", ele me disse na noite antes de viajar, "tenho medo de ir embora e deixar você sozinha com tanto trabalho." "Meu filho", respondi abraçando ele forte, "a melhor coisa que você pode fazer por mim é estudar e se tornar um homem de bem. Eu lutei muito para que vocês pudessem ter oportunidades que eu não tive." João se formou em administração anos depois e hoje é dono de uma empresa de contabilidade em São Paulo. Maria seguiu o talento artístico e se tornou professora de desenho. Pedro fez medicina e é um dos médicos mais respeitados da nossa região. E minha pequena Rosa se formou em direito e hoje é advogada, defendendo principalmente mulheres em casos de divórcio e violência doméstica. Todos eles me dizem que a força que têm na vida veio do exemplo que viram em casa. Uma mãe que não se deixou quebrar pelas adversidades e que transformou a dor em combustível para crescer. Em 1974, 5 anos depois de ter recuperado minhas terras, recebi uma proposta que mudaria mais uma vez o rumo da minha vida. A prefeitura queria comprar o terreno onde funcionava a pensão para construir um posto de saúde. O valor oferecido era muito bom, mas significaria fechar o negócio que eu havia construído com tanto carinho. Pensei muito sobre aquela decisão. A pensão não era apenas uma fonte de renda para mim, era minha paixão, meu propósito. Mas, ao mesmo tempo, percebi que poderia usar aquele dinheiro para fazer algo ainda maior. Vendi o terreno para a prefeitura e, com o dinheiro, comprei uma propriedade maior na entrada da cidade. Construí uma pensão 3 vezes maior que a anterior, com capacidade para abrigar 20 mulheres e seus filhos. Além dos quartos, fiz salas de aula onde oferecia cursos gratuitos de costura, culinária, artesanato e até alfabetização para adultos. A nova pensão virou referência estadual. Recebia visitas de assistentes sociais de outras cidades que queriam aprender como o projeto funcionava. Jornais de São Paulo fizeram reportagens sobre o trabalho que eu desenvolvia. Uma revista de circulação nacional publicou uma matéria com o título
A mulher que transformou a dor em esperança para outras mulheres. Em 1976, aconteceu algo que me encheu de uma satisfação que é difícil de descrever. Estava na pensão quando vi um carro parado na frente. Dele desceu uma mulher elegante, bem vestida, acompanhada de 2 crianças. Demorei alguns segundos para reconhecê-la. Era Rosa, a ex-amante do Osvaldo. Ela se aproximou meio sem graça, claramente constrangida. Dona Benedita, a senhora se lembra de mim? Lembro sim, Rosa. Como vai? Olha, eu vim aqui porque estou precisando de ajuda. Meu segundo casamento não deu certo. Estou sem lugar para ficar com meus filhos e ouvi falar da pensão da senhora. O destino às vezes tem um senso de humor muito peculiar. Ali estava a mulher pela qual meu ex-marido havia me traído e roubado, pedindo ajuda justamente para mim. Rosa, eu disse após um momento de reflexão, aqui é um lugar para mulheres que precisam recomeçar. Se você está disposta a seguir as regras da casa e trabalhar para se reerguer, é bem-vinda. Ela ficou 3 meses na pensão. Durante esse tempo, conversamos muito. Rosa me contou que Osvaldo havia mentido para ela também, que havia prometido se separar de mim e casar com ela oficialmente, mas que nunca cumpriu a promessa. Que ele havia gastado todo o dinheiro em negócios ruins e que, quando ela ficou grávida novamente, ele simplesmente desapareceu. Dona Benedita, ela me disse no dia em que saiu da pensão. Peço perdão pelo mal que causei para a senhora e sua família. Eu era jovem e boba, acreditei nas mentiras dele. Agora entendo que nós 2 fomos vítimas do mesmo homem. Perdoei Rosa não por ela, mas por mim. Guardar rancor é como carregar uma pedra no coração, e eu já havia carregado peso demais na vida. Osvaldo continuou trabalhando para mim até 1978, quando sua saúde começou a se deteriorar. Anos de bebida e uma vida desregrada haviam cobrado seu preço. Ele desenvolveu problemas no fígado e nos pulmões, e já não conseguia fazer os trabalhos pesados. Num domingo de maio de 1978, ele me procurou na saída da missa. Benedita, preciso falar com você. O que foi, Osvaldo? Estou muito doente. Os médicos disseram que não tenho muito tempo de vida. Olhei para aquele homem que um dia foi meu marido, pai dos meus filhos, meu maior amor e minha maior decepção. Ele estava magro, envelhecido, com a pele amarelada. Senti pena, mas não a pena que machuca. Era uma pena serena, de quem vê alguém que fez escolhas ruins e pagou o preço por elas. Benedita, eu queria pedir perdão, por tudo. Pela traição, pelo roubo, por ter destruído nossa família. Eu fui um tolo. Perdi a melhor mulher da minha vida por causa da ambição e da vaidade. Osvaldo, eu te perdoei há muito tempo. Não por você, mas por mim e pelos nossos filhos. Você acha que eles podem me perdoar também? Isso só eles podem responder. Osvaldo morreu 6 meses depois, em novembro de 1978. Estava sozinho no hospital quando teve o último ataque cardíaco. João veio de São Paulo para o velório. Maria e Pedro também vieram. Todos prestaram as últimas homenagens ao pai, não pelo homem que ele havia sido, mas pela lembrança do pai que eles tinham guardado da infância. No dia do enterro, olhando para aquele caixão, não senti vitória nem derrota. Senti apenas a certeza de que havia tomado as decisões certas na vida. Que havia lutado pelos meus direitos sem me rebaixar. Que havia criado meus filhos com dignidade. Que havia transformado minha dor em força para ajudar outras pessoas. Hoje, aos 79 anos, olho para trás e vejo uma vida bem vivida. A pensão continua funcionando, agora administrada pela minha filha Rosa. Já passaram por lá mais de 1000 mulheres ao longo desses anos. Algumas ficaram pouco tempo, outras permaneceram meses. Todas saíram de lá mais fortes do que entraram. Meus 4 filhos são pessoas de bem, profissionais respeitados, pais de família exemplares. Tenho 11 netos que me enchem de orgulho e alegria. Construí um patrimônio sólido que garantiu não apenas minha independência, mas também a segurança financeira dos meus descendentes. Mas o que mais me orgulha não é o dinheiro que consegui juntar
ou os bens que consegui comprar. É saber que transformei uma das piores fases da minha vida no combustível para uma grande transformação. Que não me deixei vencer pela amargura, pelo desejo de vingança, pela autopiedade. Quando mulheres jovens vêm me procurar, pedindo conselhos sobre relacionamentos, sobre como lidar com traições, sobre como recomeçar depois de uma separação, eu sempre digo a mesma coisa. Filha, você é muito mais forte do que imagina, e a vida sempre oferece uma segunda chance para quem tem coragem de agarrá-la. A herança que meu pai me deixou não foram apenas aqueles 15 alqueires de terra. Foi a lição de que terra é segurança, de que devemos valorizar o que é nosso, de que não podemos deixar ninguém roubar nossos sonhos. Quando Osvaldo vendeu aquelas terras achando que estava me destruindo, não sabia que estava me dando a oportunidade de descobrir uma força que nem eu mesma conhecia. Hoje, quando passo pela avenida que foi construída onde ficavam as terras do meu pai, sorrio lembrando de tudo o que aconteceu. Aquela avenida leva o nome de Rua João dos Santos, uma homenagem que consegui da prefeitura para meu pai. É a prova de que sua herança continuou viva, não apenas nas terras que ele me deixou, mas na força que me deu para lutar pelo que era certo. Osvaldo achava que mulher não entendia de negócios. Eu provei que ele estava errado. Não apenas entendo de negócios, como construir um império baseado na solidariedade, na justiça e no trabalho honesto. E vocês sabem qual é a melhor parte de toda essa história? É que ela não termina comigo. Cada mulher que passa pela pensão, cada mulher que consegue reconstruir sua vida, cada filha que cresce vendo que pode ser independente e forte, está continuando essa história. A vingança mais doce que existe não é destruir quem nos fez mal. É construir uma vida tão boa, tão próspera, tão cheia de propósito, que aquela pessoa se torna irrelevante na nossa história. É transformar a dor em combustível para crescer. É usar a injustiça como motivação para fazer o bem. Meus queridos, se há uma lição que vocês podem levar desta história é esta: nunca desistam de vocês mesmos. Por mais difícil que pareça a situação, por mais injusta que seja a vida, sempre há uma saída para quem tem coragem de procurar. E lembrem-se, vocês são muito mais fortes do que imaginam. Se vocês gostaram da minha história, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e contar nos comentários qual parte mais tocou o coração de vocês. Até a próxima e que Deus abençoe a todos.